André, um menino rico, é cruelmente humilhado por colegas que o atacam por inveja e preconceito, simplesmente por ele ser rico. Suas roupas são sujas, seus livros rasgados, e a solidão o consome cada vez mais. Todos os dias, ele é forçado a suportar o desprezo, enquanto tenta entender por que o ódio o persegue tão implacavelmente. Cercado de luxo, mas emocionalmente despedaçado, a dor do isolamento e das humilhações constantes sufoca sua alma, a ponto de seu corpo começar a manifestar sinais de doença, um reflexo da crueldade que sofre. Eu sou Hannah Valentina. Tenho um dom especial que me permite ver o que os olhos comuns não enxergam, as energias e emoções que fluem entre as pessoas. Vou contar a história de André, um menino cercado de riquezas materiais, mas que enfrentou a escuridão oculta nas pessoas ao seu redor. Com a minha visão, essa história ganha uma profundidade que vai além das aparências. Não se trata apenas de relatar o que aconteceu, mas de revelar as energias invisíveis que moldaram cada emoção, cada escolha e cada consequência. Acompanhe-me e veja como o medo e a inveja transformaram vidas de formas que poucos poderiam perceber. O sol brilhava intensamente naquela manhã de outono, mas, apesar do brilho, a atmosfera no pátio da escola estava carregada de tensão. André, de apenas 11 anos, andava cabisbaixo, tentando passar despercebido enquanto carregava sua mochila de couro, que mais parecia um símbolo de sua condição social do que um simples acessório escolar. Seu uniforme estava impecável, uma camisa branca, gravata azul marinho e calças pretas perfeitamente passadas. Seus sapatos de couro brilhavam de tão limpos. Para os outros, isso não era apenas um reflexo de cuidado, mas uma marca de diferenciação que ele pagaria caro por carregar. Naquele momento, eu podia sentir as energias ao redor de André oscilarem entre a fragilidade e a opressão. O menino, apesar de ter o que muitos considerariam uma vida privilegiada, estava envolto em uma aura de azul profundo, quase negro. O azul da solidão. Um sentimento de isolamento tão denso que parecia envolver cada passo que ele dava. No fundo do corredor, Felipe, com seu cabelo loiro impecável e olhos azuis brilhantes, estava cercado por um grupo de crianças. Ele era o líder. De longe, parecia uma criança adorável, mas eu via algo mais. Sua aura era uma mistura vibrante de laranja e verde escuro, cores que indicavam orgulho e inveja. Ele tinha o dom de manipular os outros, de fazer com que tudo parecesse uma brincadeira inocente, quando, na verdade, havia uma crueldade velada por trás de suas ações. Olha lá o riquinho, mais uma vez com a mochila de grife, provocou Felipe, com uma voz doce que, para os professores, era inofensiva, mas para André, era como uma lâmina afiada. Os outros meninos riram, acompanhando a zombaria como uma melodia cruel que só piorava a situação. André sabia o que estava por vir. Ele tentou manter o olhar fixo no chão, mas já era tarde demais. Felipe se aproximou, seguido pelos outros. Em um movimento rápido, ele arrancou a mochila de André com um puxão forte, derrubando-o no chão. Vamos ver o que o riquinho trouxe hoje. Felipe gritou, abrindo a mochila e jogando os livros de André no chão. As folhas se espalharam pelo pátio, algumas rasgando com o impacto. Outras foram manchadas pela terra e pela sujeira. Eu sabia que, naquele momento, a dor de André não era apenas física. Cada vez que sua mochila era rasgada, cada folha perdida no vento, ele sentia sua dignidade sendo arrancada. Eu podia ver sua aura se contorcendo, o azul da tristeza ficando cada vez mais denso, como se estivesse prestes a sufocá-lo. Ei, o que você acha que está fazendo? André gritou, tentando se levantar, desesperado para recuperar seus livros, sua mochila, qualquer vestígio de controle que pudesse ter. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Felipe e os outros começaram a chutar suas coisas, espalhando-as ainda mais. Os gritos de André atraíram a atenção dos professores, mas Felipe, sempre esperto, mudou rapidamente de expressão. Com um sorriso angelical, ele estendeu a mão para André, como se estivesse apenas tentando ajudá-lo. Desculpa, André. Foi sem querer, disse ele, sua voz doce ecoando pelo pátio. Os professores, que observavam de longe, não viram maldade na cena. Para eles, parecia apenas uma brincadeira que havia saído do controle. Eu, no entanto, via o que realmente acontecia.
A aura de Felipe, que antes brilhava laranja, agora oscilava para um tom mais claro, tentando esconder a verdadeira natureza de suas intenções. André, por outro lado, estava cada vez mais imerso em sua tristeza, seu azul profundo agora misturado com traços de vermelho, o vermelho da raiva, da impotência. Ele recolheu seus livros e papéis em silêncio, sentindo o peso de cada risada que ecoava ao seu redor. Seus pais sempre lhe ensinaram a manter a compostura, a não reagir, mas naquele momento, ele queria gritar. Queria que o mundo soubesse que, apesar de sua riqueza, ele também sentia dor. Mas ele sabia que ninguém o ouviria. As crianças ao redor só enxergavam um menino rico, e para elas, isso era motivo suficiente para ridicularizá-lo. Ao voltar para casa, André caminhava lentamente pelos extensos jardins que levavam à sua mansão. A casa era um símbolo de luxo e poder, mas para ele, era apenas um local vazio. Seus pais estavam sempre ausentes, viajando ou presos no trabalho, deixando-o sozinho na imensidão daquele espaço opulento. Enquanto ele subia as escadas para seu quarto, seu reflexo no espelho mostrou mais do que roupas sujas e rasgadas. Ele viu o garoto que, por mais rico que fosse, parecia não ter valor algum aos olhos dos outros. Ele pensou em contar aos pais o que havia acontecido, mas sabia que eles estariam ocupados demais para ouvir. Mesmo se ouvissem, o que poderiam dizer? Que ele deveria ser grato pelo que tinha. Que ele era mais afortunado que muitos. Essas palavras, ao invés de confortá-lo, só o faziam sentir-se mais isolado. Nesse momento, a dor de André não era apenas a de um garoto maltratado, mas a de alguém que não sabia onde pertencia. Sua aura azul vibrava, cada vez mais intensa, e eu sentia a urgência de enviar uma onda de luz para ele, algo que pudesse aliviar o peso que carregava. Mas sabia que não poderia interferir diretamente. Ele tinha que passar por esse processo, por mais doloroso que fosse, pensei. Enquanto isso, na casa de Felipe, o cenário era completamente diferente, mas igualmente sufocante. Sua mãe, Marta, sentada à mesa de jantar, falava sobre as injustiças do mundo. Ou melhor, sobre sua inveja disfarçada de críticas. Esses ricos pensam que são melhores que nós, Felipe. Eles acham que podem comprar tudo. Mas você sabe, filho, eles são vazios, não têm o que realmente importa. Dizia Marta, com seu tom de desdém, enquanto servia o jantar. Felipe, desde pequeno, cresceu ouvindo essas palavras. Aprendeu que o dinheiro, embora desejado, era também algo que corrompia, que aqueles que o possuíam eram pessoas frias e distantes. Ele não via nada de errado em humilhar André. Afinal, André era apenas mais um símbolo de tudo o que sua mãe criticava. A aura de Marta era um amarelo esmaecido, repleto de inveja e frustração. Ela não percebia o impacto de suas palavras sobre Felipe, como cada frase plantava uma semente de ressentimento. E Felipe, ainda uma criança, estava absorvendo tudo, transformando esses sentimentos em crueldade. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever, e também deixar o seu like, que ajuda muito o canal. Naquela noite, André se sentou à mesa de jantar. A comida, preparada por Rosa, a governanta, estava impecável. Mas, para ele, não tinha sabor. O silêncio da mansão era sufocante. Seus pais, como de costume, não estavam. Ele era um garoto rodeado de luxo, mas completamente sozinho. André, você está bem? Perguntou Rosa, enquanto servia a comida. Estou, Rosa. Só estou cansado. Respondeu ele, tentando sorrir. Mas Rosa sabia. Ela sempre soube. Conhecia André desde que ele era bebê, e por mais que ele tentasse esconder, ela via o quanto ele sofria. Mas o que poderia fazer? Ela também era uma vítima daquele ambiente frio, onde o dinheiro parecia resolver tudo, mas no fundo não resolvia nada. Eu sabia que André precisava de ajuda, precisava de algo ou alguém que o fizesse sentir-se visto. Enviei uma onda de luz dourada para ele, uma energia de cura que, embora sutil, poderia aliviar um pouco da dor. Mas sabia que o caminho dele ainda seria longo, cheio de desafios e provações.
A transformação estava apenas começando. À medida que os dias passavam, as energias ao redor de André ficavam cada vez mais densas. O azul escuro da solidão agora começava a ser misturado com traços de roxo. A cor do desespero, da angústia profunda. Era como se ele estivesse se afogando em suas próprias emoções, sem ninguém para salvá-lo. Por outro lado, a aura de Felipe brilhava com um verde invejoso, misturado com laranja. Ele continuava a ser o centro das atenções no grupo, mas o vazio que ele sentia, mesmo sem saber, o fazia alimentar sua crueldade. O bullying era sua forma de tentar preencher esse vazio. Mas, como eu sabia bem, energias negativas só se multiplicam quando não são tratadas. Na semana seguinte, o bullying piorou. Não se tratava apenas de zombarias ou risos maldosos no pátio da escola. Agora, Felipe e seus amigos estavam determinados a tornar a vida de André um verdadeiro inferno. E o mais trágico de tudo? Eles faziam isso com sorrisos no rosto e palavras doces quando os adultos estavam por perto. Naquela manhã, André chegou à escola mais uma vez com sua mochila impecável, seus livros organizados, e um semblante que tentava esconder a tristeza crescente. Porém, Felipe já o esperava, ao lado de outros dois meninos. Eles trocaram olhares rápidos antes de se aproximarem. Olha quem chegou. O príncipe da mansão. Felipe gritou, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Seu tom era doce, mas a maldade transparecia em seu sorriso. André tentou ignorá-los, como sempre fazia, mas desta vez, Felipe foi mais longe. Ele se aproximou rapidamente e, com um movimento ágil, empurrou André contra a parede, fazendo com que seus livros caíssem no chão. Cuidado, riquinho! Zombou Felipe, enquanto chutava um dos livros para longe. Não queremos que seu papai rico fique bravo com a gente, não é? Os outros meninos riram, mas a risada era cheia de crueldade. André sentiu o calor subir pelo seu corpo, a raiva começando a tomar conta. Ele sabia que deveria manter a calma, mas, naquele momento, tudo dentro dele parecia querer explodir. Eu podia sentir a energia ao redor dele se contorcendo, o vermelho da raiva misturado ao azul da tristeza, criando uma tempestade interna que poderia explodir a qualquer momento. Mas, mais uma vez, ele segurou. André sabia que se reagisse, se levantasse a voz ou tentasse se defender, tudo pioraria. Ele já havia aprendido isso. Eu queria poder intervir, dizer a ele que sua dor era válida, que ele não estava sozinho. Mas essa não era a minha função. Meu dom me permite ver, sentir e entender. Mas a jornada de André era sua, e ele precisava passar por esses momentos para aprender o valor que carregava dentro de si. Ainda assim, não pude evitar enviar uma onda de luz dourada, tentando acalmar sua alma machucada, enquanto assistia à cena de longe. Naquela tarde, durante a aula de educação física, o bullying atingiu um novo nível. O professor havia deixado as crianças jogarem futebol livremente enquanto observava de longe, distraído. Felipe, sempre esperto, aproveitou a oportunidade. Vamos, André. Você vai jogar ou vai ficar aí parado como um riquinho mimado? Felipe provocou, segurando a bola. André, já cansado de sempre ser o alvo, decidiu tentar se misturar. Talvez, se jogasse, eles o deixariam em paz. Pegou a bola e correu em direção ao gol, mas assim que começou a correr, Felipe deu uma rasteira, fazendo-o cair de cara no chão. O riso foi instantâneo, cruel e alto. A dor física de André foi mínima comparada à dor emocional que sentiu naquele momento. Ele levantou-se devagar, o rosto sujo de terra, tentando manter o pouco de dignidade que lhe restava. Acho que o riquinho não está acostumado a sujar as mãos. Felipe comentou, rindo com os outros. A aura de André naquele momento era quase toda cinza, um indicativo claro de que sua energia estava se esgotando. O corpo físico já começava a responder à pressão emocional. A dor de ser humilhado tantas vezes já não estava apenas em sua mente, ela estava se manifestando em seu corpo. Eu sabia que, se ele continuasse assim, essas energias negativas se transformariam em doenças, assim como já havia visto acontecer com tantos outros antes dele.
Depois do incidente no campo, André foi direto para casa. Desta vez, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Trancou-se no quarto e, pela primeira vez em semanas, deixou-se chorar. O som abafado de seu choro ecoava pelas paredes, mas ninguém na mansão estava lá para ouvir. Seus pais estavam em outra viagem de negócios, e Rosa, a governanta, estava ocupada com suas tarefas diárias. Às vezes, o que uma criança mais precisa é ser vista, ser ouvida. Mas André, apesar de estar rodeado de luxo, nunca tinha isso. Sua alma clamava por atenção, por amor, mas a única resposta que recebia era o silêncio. Eu observava sua aura, e podia ver o quanto o azul da tristeza estava prestes a consumir tudo. Rosa bateu suavemente na porta do quarto de André. Querido, está tudo bem? Ela perguntou, com uma voz preocupada. Estou bem, Rosa. Só, preciso de um tempo sozinho. Respondeu ele, tentando disfarçar a dor em sua voz. Rosa sabia que algo estava errado, mas respeitou seu espaço. Ela fechou a porta e voltou para a cozinha, mas não conseguiu tirar da mente a imagem do garoto triste que estava cuidando há tantos anos. Enquanto isso, eu sentia a necessidade de interferir, mas sabia que não era o momento certo. Às vezes, as maiores lições vêm da dor, e André ainda tinha muito a aprender sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Mas eu poderia, ao menos, enviar um pouco de luz, uma pequena chama de esperança, para que ele não se perdesse completamente na escuridão. Enquanto André enfrentava sua solidão em casa, na escola, Felipe e seu grupo de amigos comemoravam mais um dia de vitória. Para eles, humilhar André era como uma forma de diversão, uma maneira de preencher o vazio que sentiam. Mas o que eles não sabiam, ou talvez se recusassem a perceber, era que estavam criando feridas que iriam muito além dos playgrounds e dos corredores da escola. O impacto das palavras e ações deles estava enraizando-se profundamente na mente e no coração de André. Cada insulto, cada risada cruel, cada empurrão era uma pequena faca que ele carregava consigo, pesando mais e mais a cada dia. Eu sabia que o corpo de André começaria a manifestar essa dor de maneira física. Já podia ver os primeiros sinais de fadiga, de tensão muscular. As emoções que ele reprimia estavam começando a encontrar um caminho para sair, e, se ele não fizesse algo logo, essas dores se transformariam em algo muito mais sério. O corpo sempre fala o que a alma não consegue expressar. No dia seguinte, a situação piorou. Durante o intervalo, André estava sentado sozinho em um canto do pátio, tentando ler um livro. Era o único refúgio que ele tinha. Os livros o transportavam para mundos onde ele não precisava ser o menino rico ou o alvo do bullying. Felipe e seu grupo o avistaram e, como predadores, se aproximaram lentamente. Desta vez, a provocação foi ainda mais cruel. Ei, André, o que você está lendo? Algo sobre como ser ainda mais rico? Provocou Felipe, arrancando o livro das mãos de André. Ele tentou recuperá-lo, mas Felipe o jogou no chão e, com um pisão, rasgou várias páginas. Acho que seu pai pode comprar outro, não é? Afinal, vocês têm dinheiro de sobra. Felipe riu, enquanto os outros meninos o acompanhavam. André ficou parado, olhando para as páginas destruídas de seu livro, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e impotência. Ele queria reagir, queria gritar, mas algo dentro dele o impedia. Ele estava tão cansado, tão esgotado, que nem sabia mais como lutar. Eu senti uma pontada de dor em meu coração ao perceber aquilo. A energia ao redor de André estava se tornando cada vez mais densa, quase insuportável. O azul escuro da tristeza agora estava totalmente misturado com o vermelho da raiva reprimida, e eu sabia que isso só poderia levar a um colapso. Tentei enviar uma nova onda de luz, mas sabia que, sem uma intervenção real, sem alguém que o ouvisse, essa dor só aumentaria. O tempo estava se esgotando para André, e ele precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Enquanto me conectava a André, eu podia sentir o peso crescente que ele carregava. Sua aura agora estava completamente saturada de um azul profundo, quase como se sua tristeza estivesse penetrando em cada célula do seu corpo. Era como se a luz dentro dele estivesse se apagando lentamente.
Eu sabia que o colapso emocional estava próximo, e mesmo com a luz que eu enviava, ele precisava encontrar sua própria força para enfrentar essa escuridão. Na semana seguinte, as coisas só pioraram para André. Ele estava tão exausto emocionalmente que começou a faltar às aulas, fingindo dores de cabeça e febre para não ter que enfrentar Felipe e seu grupo de carrascos. Mas ele sabia que não podia evitar a escola para sempre. Eventualmente, teria que voltar. Naquela segunda-feira, André se arrastou para a escola, sentindo o peso de mais um dia de tormento. Ele sabia que Felipe não iria desistir tão cedo, e, para ser honesto, ele estava começando a acreditar que merecia aquele tratamento. Enquanto andava pelos corredores, com a cabeça baixa e os ombros caídos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que estava sendo observado. Ao virar a esquina, avistou Felipe e os outros meninos encostados na parede, rindo e cochichando. Olha quem voltou, o príncipe da tristeza. Zombou Felipe, com seu habitual sorriso cruel. Estava fugindo da escola, riquinho? Ou estava aproveitando suas férias em uma mansão em Paris? Os amigos de Felipe caíram na risada, mas André continuou andando, fingindo que não os ouvia. Seu coração acelerava, e a sensação de desespero era palpável. Cada passo que ele dava parecia um desafio maior, como se o chão estivesse prestes a ceder sob seus pés. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que ele jamais poderia prever. Felipe, determinado a causar ainda mais dor, se aproximou com passos largos e, de repente, jogou um copo de água diretamente no rosto de André. Vamos ver se esse banho te acorda, riquinho. Felipe riu, enquanto os outros meninos aplaudiam. André ficou paralisado. O choque de ter sido atacado daquela forma o deixou sem reação. As lágrimas misturavam-se à água em seu rosto, mas ele se recusava a chorar na frente deles. Ele não daria esse prazer a Felipe. O ar ao redor de André parecia eletrificado, e eu sabia que ele estava à beira de explodir. Sua aura vibrava em um vermelho intenso agora, o que indicava uma mistura de raiva e vergonha. Mas ele segurava tudo dentro de si, mantendo-se contido. Eu queria poder gritar para ele que essa raiva reprimida estava o corroendo por dentro, que ele precisava liberá-la, mas o caminho de André era solitário naquele momento. Quando André chegou em casa naquela tarde, não foi capaz de segurar mais nada. Trancou-se em seu quarto e desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Todos os insultos, as humilhações e os ataques estavam acumulados dentro dele, e, finalmente, ele não conseguiu mais suportar. O choro era tão forte que ele sentia que ia sufocar, mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que o fazia se sentir vivo. Eu sabia que esse era um momento crucial. Ele precisava sentir tudo isso, precisava se permitir quebrar para que pudesse se reconstruir. As cores ao redor de André agora eram um turbilhão de emoções, o vermelho da raiva, o azul profundo da tristeza e o cinza da desesperança. O dom me permitia ver além da superfície, e eu sabia que essa era sua jornada para o renascimento, mesmo que ele ainda não conseguisse enxergar isso. Naquele momento, algo dentro de André mudou. Ele não sabia ao certo o que era, mas de repente, sentiu uma pequena faísca de revolta. Ele não queria mais ser o alvo. Não queria mais ser humilhado. Algo dentro dele gritava por justiça, mas não a justiça que Felipe representava. Uma justiça silenciosa, algo que o faria se reerguer e mostrar ao mundo que ele era mais forte do que eles imaginavam. No dia seguinte, André chegou à escola diferente. Seus passos ainda eram hesitantes, mas havia algo novo em seu olhar. Ele tinha decidido que não deixaria Felipe continuar a arruinar sua vida. Ele não sabia como ainda, mas sabia que precisava mudar sua postura, precisava encontrar uma forma de se proteger. Quando Felipe e os outros o viram, imediatamente começaram as provocações. Mas, desta vez, André não fugiu. Ele os encarou. Ah, você está mais corajoso hoje, príncipe? Felipe debochou, aproximando-se perigosamente. Não vou mais te dar o prazer de me ver abalado. Respondeu André, com uma voz firme que surpreendeu até a si mesmo. Felipe riu, mas algo no tom de André o fez hesitar.
Havia uma firmeza ali que ele não esperava, algo que o fazia se sentir menos no controle. Felipe, porém, não era do tipo que recuava facilmente. Vamos ver se você consegue manter essa postura por muito tempo. Ameaçou Felipe, com um olhar desafiador. André sabia que Felipe não iria desistir, mas naquele momento, ele sentiu algo diferente. Pela primeira vez, ele se sentiu capaz de enfrentar seu maior medo. Ele não precisava ser como Felipe ou agir como as outras crianças. Ele podia ser ele mesmo, e isso bastava. A aura de André começou a mudar. Eu vi o azul profundo dar lugar a um tom mais claro, quase como se ele estivesse começando a se curar de dentro para fora. O vermelho da raiva ainda estava lá, mas agora era um vermelho de coragem, uma energia que eu sabia que poderia impulsioná-lo a fazer grandes mudanças. Eu, como sempre, e naquele momento, decidi que era hora de agir. Ainda que meu papel fosse apenas narrar tudo, senti que André estava pronto para receber uma mensagem, uma semente de esperança. Com uma onda suave de luz dourada, enviei a ele um pensamento: você é mais forte do que pensa. Sua força não está no confronto, mas na resistência. André, sem saber de onde vinha aquela sensação, sentiu seu coração aquecer. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas, de alguma forma, sentiu que estava sendo guiado por algo maior. Era como se uma voz interior, sutil e calma, lhe dissesse que ele estava no caminho certo. Enquanto André enfrentava seus desafios na escola, seus pais finalmente perceberam que algo estava errado. O comportamento de André havia mudado tanto que até mesmo eles, que sempre estavam ocupados com o trabalho, não puderam ignorar. Já faz dias que André parece mais triste, mais distante. Comentou seu pai durante o jantar. Talvez devêssemos falar com ele. Saber o que está acontecendo na escola. Sugeriu sua mãe, com uma preocupação sincera em sua voz. Finalmente, naquela noite, os pais de André bateram à porta do quarto do filho. Ele os deixou entrar, relutante, mas esperançoso de que, talvez, eles pudessem entender. André, estamos preocupados com você. Tem algo acontecendo na escola? Perguntou sua mãe, sentando-se ao seu lado na cama. André hesitou. Ele queria contar tudo, queria dizer como estava sendo humilhado todos os dias, mas uma parte dele tinha medo. E se eles não entendessem? E se eles apenas dissessem que ele deveria ser mais forte, que ele deveria aguentar? Mas algo no tom de sua mãe o fez sentir que, desta vez, eles estavam prontos para ouvir. E, pela primeira vez, ele começou a contar a verdade. Contou sobre Felipe, sobre as humilhações diárias, sobre como se sentia isolado e sem valor. Enquanto ele falava, eu podia ver as energias ao redor dele começando a se alinhar. Era como se cada palavra que ele dissesse estivesse liberando um pouco da dor que ele guardava dentro de si. A luz dourada que eu havia enviado antes agora brilhava mais forte, e eu sabia que André estava finalmente começando a se curar. Seus pais ouviram com atenção, e, ao final, seu pai colocou a mão em seu ombro. André, sinto muito por não ter percebido antes. Mas agora estamos aqui. E vamos fazer o que for necessário para que você se sinta seguro e feliz novamente. Sua mãe concordou, com lágrimas nos olhos. Ninguém merece passar por isso. Vamos à escola e garantir que algo seja feito. Prometeu ela. Naquele momento, André sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, não se sentia mais sozinho. As cores ao redor de André começaram a mudar novamente. O azul profundo estava desaparecendo, dando lugar a um tom suave de verde. A cor da cura e da renovação. Eu sabia que ele ainda teria que enfrentar muitos desafios, mas, naquele momento, ele estava no caminho certo para se libertar da dor que carregava. Nos dias seguintes, a situação na escola chegou a um ponto de ebulição. Os ataques de Felipe e seu grupo de amigos a André tornaram-se mais frequentes e cruéis, e isso não passou despercebido por alguns dos professores.
No entanto, as crianças que participavam do bullying eram habilidosas em manipular as situações, mostrando-se bem comportadas e educadas na frente dos adultos, o que dificultava a detecção do problema. Se eu pudesse interferir diretamente, talvez tudo fosse diferente. Mas minha função era observar e guiar de forma sutil. Eu posso ver além da superfície. As energias das crianças, principalmente as de Felipe, emanavam uma intensa aura negra com laivos de vermelho. A inveja e o ressentimento estavam consumindo aquelas almas jovens, guiadas por crenças erradas transmitidas por seus pais. Enquanto André tentava seguir com a vida escolar, mais um dia difícil o aguardava. Durante a aula de educação física, Felipe e seu grupo cercaram André no vestiário, logo após a aula. André tentava se trocar rapidamente para ir embora, mas eles se aproximaram, com risadas que ecoavam no pequeno espaço. Ei, riquinho, achou que poderia escapar de nós hoje? Zombou Felipe, lançando um olhar sarcástico. André sentiu seu coração bater acelerado. Ele sabia o que viria a seguir. Tentou ignorá-los, vestindo-se apressadamente, mas Felipe estava determinado a deixá-lo em pedaços naquele dia. Com um empurrão, Felipe jogou André contra os armários, e antes que ele pudesse reagir, outro garoto do grupo rasgou sua camiseta de marca. Olha só, agora você vai ter que pedir pro papai comprar outra. Felipe riu, com os outros garotos acompanhando-o. Vocês não podem fazer isso. Gritou André, finalmente encontrando coragem para se defender verbalmente, mas suas palavras foram abafadas pelas risadas cruéis ao seu redor. Eles continuaram a atormentar André, amassando seus pertences, jogando seu material escolar no chão e ainda sujando suas roupas de educação física. Ele sentiu uma raiva profunda surgir dentro dele, uma raiva que ameaçava consumi-lo. Mas, mesmo assim, segurou as lágrimas, recusando-se a ceder. Foi nesse momento que senti a necessidade de intervir, mesmo que fosse de forma invisível. A energia ao redor de André estava mudando rapidamente, e a cor vermelha da raiva e do desespero começava a envolvê-lo. Ele estava prestes a explodir. Sabia que a sua reação emocional poderia ter consequências negativas, afetando sua saúde física e mental. Com uma onda de luz suave, enviei uma mensagem de calma para André. Algo que pudesse ajudá-lo a resistir, a não se afundar naquela negatividade. Você é maior do que isso. A raiva só vai te consumir. Seja forte, mas não deixe que eles tirem o que você tem de melhor. De alguma forma, as palavras pareciam atingir André. Ele respirou fundo, recuando e mantendo a calma. Não era fácil, mas ele sabia que se desse o que eles queriam, sua raiva, estaria cedendo àqueles que queriam destruí-lo. No final daquele dia, André voltou para casa com uma sensação de vazio. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e seu corpo estava exausto. Seus pais, ao verem seu estado, sabiam que era hora de agir. Eles não podiam mais ignorar o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, foram até a escola, decididos a resolver o problema de uma vez por todas. O diretor da escola, Sr. Silva, estava ciente de algumas das queixas feitas por André, mas os professores não tinham conseguido reunir provas suficientes para confrontar Felipe e seu grupo. No entanto, após uma reunião detalhada, os pais de André forneceram evidências suficientes, fotos de suas roupas rasgadas, relatos de outros alunos e até gravações de áudio que André havia conseguido secretamente. Não podemos mais fechar os olhos para isso, disse o Sr. Silva, com um semblante sério. Precisamos tomar medidas imediatamente. Vou convocar os pais de Felipe e dos outros meninos. Os pais de Felipe, em particular, eram conhecidos por seu comportamento tóxico. Sua mãe, Marta, era uma mulher fofoqueira, que passava seus dias falando mal dos vizinhos e alimentando sua própria inveja e ressentimento em relação aos outros. Quando foi chamada à escola, ela chegou com a mesma arrogância de sempre. Isso é um absurdo. Meu filho jamais faria algo assim, exclamou Marta, furiosa. Vocês estão protegendo esse menino só porque ele é rico. É o meu filho quem está sendo atacado. O diretor manteve a calma, embora estivesse claro que Marta não estava disposta a ouvir.
Enquanto isso, Felipe, com seu olhar angelical e jeito manipulador, parecia estar prestes a escapar mais uma vez de suas responsabilidades. Mas dessa vez, algo estava diferente. O diretor não cedeu. Ele havia recolhido provas suficientes para desmascarar as mentiras de Felipe. Sinto muito, Marta, mas temos evidências claras de que Felipe e seus amigos têm sido cruéis com André. Não estamos aqui para defender quem é mais rico ou mais pobre. Estamos aqui para garantir que o respeito seja mantido entre todos os alunos. Explicou o Sr. Silva, com firmeza. Eu observava aquela cena com atenção. O ambiente estava tenso, e as energias ao redor de Felipe eram escuras, densas. Ele emanava uma aura de arrogância e inveja, algo que havia sido alimentado por anos de ensinamentos distorcidos que sua mãe, sem perceber, transmitia a ele. Marta também estava envolta em um manto de energia pesada, uma mistura de ressentimento e orgulho, que agora cegava para os erros de seu próprio filho. Diante da situação, a escola decidiu tomar uma ação mais abrangente. Além de punir os alunos responsáveis pelo bullying, organizaram uma formação para todos os pais da escola. Seria uma sessão educativa no anfiteatro, conduzida por especialistas para discutir o impacto das crenças dos pais nas atitudes de seus filhos. No dia da formação, o auditório estava lotado. Muitos pais estavam ali para entender o que estava acontecendo, e outros, como Marta, estavam céticos, acreditando que tudo aquilo era um exagero. Eu, Hannah Valentina, estava lá também, como convidada para falar sobre o impacto das energias emocionais que circulam dentro de cada lar e como isso afeta o comportamento das crianças. O que muitos não percebem. Comecei, olhando para o público. É que as energias que cultivamos dentro de nós, as emoções que carregamos, afetam diretamente não só a nossa vida, mas também a vida dos nossos filhos. Eles são como esponjas, absorvendo tudo o que falamos e sentimos. E quando essas energias são negativas, como a inveja, o ressentimento e o julgamento, elas se manifestam no comportamento deles. O bullying, muitas vezes, é apenas uma extensão das nossas próprias atitudes. O silêncio no auditório era palpável. Muitos pais começaram a refletir sobre o que eu estava dizendo. Na sequência, Bárbara, a psicóloga que havia sido convidada, falou sobre a importância de ensinarmos às crianças a empatia, o respeito e a compaixão. A maneira como as crianças tratam os outros está diretamente ligada à forma como nós, adultos, as tratamos e aos valores que transmitimos. Se estamos sempre julgando os outros, se cultivamos sentimentos de inveja ou desprezo, eles vão absorver isso e replicar esse comportamento. Precisamos, como pais, refletir sobre o que estamos ensinando aos nossos filhos. Disse Bárbara, com sua usual clareza. Enquanto isso, eu observava as energias no auditório. Vi algumas auras começando a clarear, como se a mensagem estivesse sendo absorvida. Marta, porém, ainda estava envolta em uma espessa camada de negação e orgulho. Mas até mesmo ela parecia estar começando a vacilar. Após a formação no anfiteatro, muitos pais começaram a refletir sobre a maneira como estavam educando seus filhos. No entanto, Marta, a mãe de Felipe, ainda se recusava a aceitar que seu filho pudesse ser culpado de algo. Ela deixou o auditório com pressa, murmurando para si mesma que aquilo tudo era um absurdo e que a escola estava exagerando. Felipe, ao seu lado, permanecia em silêncio, mas era visível que ele estava nervoso. Eu sentia a tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. As energias ao redor de Marta e Felipe eram caóticas. Havia uma mistura de orgulho ferido, negação e uma crescente consciência de que talvez, apenas talvez, eles estivessem errados. No entanto, a resistência de Marta não duraria muito. 2 dias após a reunião, novos fatos vieram à tona. A escola havia recebido mais evidências. Vídeos gravados por alunos e até testemunhos de algumas crianças que finalmente tiveram coragem de falar. Essas provas eram claras e inegáveis. Felipe e seu grupo haviam maltratado André de forma cruel e repetida. Quando Marta foi chamada novamente à escola, desta vez acompanhada pelo pai de Felipe, as coisas mudaram. O pai, um homem trabalhador e mais consciente da gravidade da situação,
estava furioso ao descobrir o que havia acontecido. Durante a reunião com o diretor, ele encarou o filho com uma expressão de desapontamento que Felipe jamais havia visto. Eu não acredito que você fez isso, Felipe. Nós te educamos melhor do que isso. Disse o pai, sua voz cheia de frustração. Felipe, pela primeira vez, parecia abalado. Ele olhou para o chão, incapaz de encarar o pai. Marta, por sua vez, tentou intervir, mas o marido a interrompeu. Chega, Marta. Está na hora de pararmos de proteger Felipe de tudo. Ele precisa aprender que suas ações têm consequências. Disse ele, firme. Foi nesse momento que viu uma mudança significativa nas energias de Felipe. O verde escuro da inveja e da arrogância começou a se dissipar, dando lugar a uma aura cinza, que representava sua vergonha e remorso. Mesmo Marta, que até então havia se mantido irredutível, parecia estar começando a perceber que havia falhado como mãe. No dia seguinte, a escola organizou uma reunião entre as famílias de André e Felipe. O objetivo era tentar resolver a situação de forma pacífica e restaurar algum equilíbrio. André estava visivelmente desconfortável com a ideia de estar na mesma sala que Felipe, mas seus pais o encorajaram a participar. Assim que Felipe entrou na sala, ele hesitou. Vendo André sentado ao lado de seus pais, ele sentiu uma onda de culpa tomar conta de seu corpo. Pela primeira vez, ele realmente entendeu o que havia feito. Eu só queria ser popular. Murmurou Felipe, com a voz trêmula, enquanto olhava para André. Eu não sabia que estava te machucando tanto. As palavras pareciam vazias, mas havia uma sinceridade nelas que André, surpreendentemente, sentiu. Ele olhou para Felipe com uma mistura de raiva e compaixão. O silêncio na sala era pesado. Os pais de André tomaram a iniciativa de falar. Não queremos vingança ou algo assim. Disse o pai de André. Só queremos que todos entendam que o respeito é o que importa. Todos nós precisamos ensinar nossos filhos a tratar os outros com dignidade, independente de sua condição social ou qualquer outra coisa. A maneira como vocês falaram sobre as pessoas ricas, tudo isso influencia seus filhos. Completou a mãe de André, com uma calma surpreendente. André não escolheu ser rico. Ele não escolheu a vida que temos, mas ele não merece ser tratado assim por isso. Marta, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, começou a chorar. As lágrimas escorriam por seu rosto, e ela parecia incapaz de conter a emoção que a estava dominando. Eu sinto muito. Disse Marta, com a voz quebrada. Acho que passei anos criticando os outros, sem perceber que estava envenenando meu próprio filho com essas ideias. Eu não sabia que isso estava indo tão longe. Nesse momento, as energias na sala começaram a mudar drasticamente. O ar, antes pesado e tenso, ficou mais leve. A aura de Marta, que antes era um emaranhado de emoções negativas, começou a clarear com tons de azul e verde. Cores que indicavam arrependimento e desejo de cura. Finalmente, a mudança estava acontecendo. Felipe, vendo a mãe desmoronar, finalmente entendeu a gravidade de suas ações. Ele se aproximou de André e, pela primeira vez, olhou-o nos olhos com sinceridade. Eu não posso mudar o que fiz, André. Mas, eu realmente sinto muito. E vou fazer o que for preciso para consertar as coisas. Disse ele, com a voz baixa. André, por um momento, não sabia o que responder. Ele ainda sentia a dor do bullying, mas ao ver o arrependimento no rosto de Felipe, algo dentro dele começou a mudar. Não era fácil perdoar, mas ele sabia que, de alguma forma, isso era o certo a se fazer. Eu aceito suas desculpas. Disse André, hesitante, mas firme. Mas isso não apaga o que aconteceu. Felipe assentiu, reconhecendo que o perdão não viria facilmente, e que ele teria que provar, através de suas ações, que estava arrependido. Após o encontro, Marta e o marido passaram semanas refletindo sobre como suas atitudes afetaram Felipe e seu comportamento. Eles perceberam que suas conversas constantes sobre dinheiro, inveja e ressentimento estavam envenenando a mentalidade de seu filho.
Decidiram, juntos, buscar uma mudança real em suas vidas. Marta, em particular, começou a frequentar sessões de terapia com Bárbara, onde trabalhava suas inseguranças e sua tendência a julgar os outros. Era incrível ver como as energias ao redor dessa família começaram a se transformar. A negatividade densa que antes os rodeava agora era substituída por tons mais leves e esperançosos. Marta, antes uma mulher envolta em ressentimento, estava se tornando mais consciente e, finalmente, encontrando paz. André, por sua vez, também passou por uma profunda transformação. Ele percebeu que, embora o dinheiro trouxesse muitos benefícios, sua verdadeira força estava em sua capacidade de superar os desafios que a vida lhe apresentava. Ele começou a estudar com ainda mais dedicação e decidiu que usaria suas experiências para fazer a diferença no mundo. "Eu quero ser médico", disse André a seus pais, com determinação. "Quero ajudar as pessoas a curarem suas feridas, tanto físicas quanto emocionais." Essa decisão foi o ponto de virada na vida de André. Ele usou o bullying que sofreu como motivação para se tornar alguém que faria a diferença na vida dos outros. Seus pais, orgulhosos, apoiaram totalmente sua escolha, e com o tempo, André se tornou um exemplo para os outros alunos da escola. Enquanto observava a jornada de André, via como as energias ao seu redor eram brilhantes e cheias de potencial. Ele havia transformado a dor em força, e sua aura agora brilhava com um tom vibrante de azul e dourado. Cores que simbolizavam sabedoria e liderança. Sabia que André estava destinado a grandes coisas. Anos se passaram desde os acontecimentos que marcaram a vida de André e Felipe. A escola nunca mais foi a mesma após o impacto daquela reunião de pais, e o ambiente mudou para melhor. Os alunos, agora mais conscientes das consequências de suas ações, começaram a tratar uns aos outros com mais respeito, e as discussões sobre valores e caráter tornaram-se comuns nas salas de aula e em casa. Felipe, que outrora era visto como o líder de um grupo de agressores, tornou-se uma pessoa completamente diferente. Sua família, especialmente sua mãe, Marta, passou por uma transformação profunda. Ela, que antes criticava e disseminava ressentimento, aprendeu a importância de transmitir valores positivos ao filho. À medida que observava o crescimento de Felipe, via como as energias ao seu redor haviam mudado completamente. Onde antes havia um verde escuro e cinza de inveja e rancor, agora havia tons suaves de azul e amarelo, indicando crescimento pessoal, empatia e cura. Os pais de André e Felipe continuaram em contato, e um evento especial na escola os uniria novamente. A formatura de André seria o momento em que toda a trajetória de aprendizado culminaria, e a escola decidiu homenageá-lo por sua perseverança e crescimento pessoal. Mas antes da cerimônia, algo ainda mais significativo estava prestes a acontecer. Durante os preparativos para a formatura, Marta pediu para se encontrar com os pais de André em particular. Ela sentia que, embora tudo tivesse sido resolvido anos antes, ainda havia algo importante que precisava ser dito. No auditório da escola, com as luzes baixas e o palco sendo montado, Marta encontrou-se com os pais de André. Ela estava visivelmente nervosa, mas determinada. "Eu sei que isso pode parecer estranho, depois de todo esse tempo", começou Marta, com a voz trêmula. "Mas eu precisava falar com vocês antes da formatura de André. Acho que nunca pedi desculpas adequadamente por tudo o que aconteceu com ele naquela época." Os pais de André trocaram olhares, surpresos, mas abertos à conversa. Marta continuou, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Eu errei. Nós erramos. Eu nunca deveria ter deixado que o ressentimento e a inveja guiassem as minhas palavras e as minhas ações. Acabei transmitindo isso para o Felipe, e ele machucou André de uma maneira que não posso descrever o quanto me arrependo. Eu queria que soubessem que, do fundo do meu coração, sinto muito. E estou orgulhosa de quem o André se tornou, mesmo depois de tudo." Eu senti a sinceridade no arrependimento de Marta. As energias ao redor dela eram profundas, cheias de tons de verde claro e rosa. As cores do perdão e da cura emocional. Era como se, naquele momento, ela estivesse finalmente liberando o peso que carregava há tanto tempo. Os pais de André ficaram comovidos com as palavras de Marta.
O pai de André, com um sorriso gentil, se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Marta, todos nós cometemos erros. O importante é que estamos aqui, agora, para reconhecer isso e seguir em frente. André cresceu forte porque aprendeu com as dificuldades, mas saber que você também passou por uma transformação faz tudo isso valer ainda mais a pena. Marta assentiu, com os olhos marejados. Pela primeira vez em anos, sentia uma verdadeira sensação de paz. A noite da formatura finalmente chegou. O auditório estava lotado, com famílias orgulhosas e alunos ansiosos para celebrar o fim de uma fase importante em suas vidas. André estava entre os formandos, seus olhos brilhando com um misto de orgulho e gratidão. Eu podia ver claramente como as energias ao redor de André estavam brilhantes. Um azul profundo misturado com dourado o envolvia, simbolizando sabedoria e um futuro promissor. Ele havia conseguido transformar toda a dor do passado em uma fonte de força, e agora estava pronto para encarar o mundo. Quando o nome de André foi chamado, ele caminhou até o palco sob uma ovação calorosa. Seus pais estavam na primeira fileira, com sorrisos emocionados. No entanto, o que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. Felipe, que também estava presente na cerimônia, levantou-se de seu assento e caminhou até o palco ao lado de André. A escola havia permitido que Felipe fizesse um breve discurso, e ele decidiu aproveitar aquele momento para encerrar um capítulo importante de sua vida. Eu sei que este não é um momento típico para dizer algo assim. Começou Felipe, respirando fundo. Mas eu preciso falar. Muitos de vocês não sabem, mas há alguns anos eu machuquei profundamente o André. Eu fiz bullying com ele, o humilhei, e ele sofreu por causa das minhas ações. O auditório ficou em silêncio, e todos os olhos estavam voltados para Felipe e André no palco. Eu cometi erros terríveis. Mas aprendi. E hoje, diante de todos vocês, quero pedir desculpas públicas ao André. Ele é uma pessoa incrível, e eu estou aqui para dizer que sou grato por ele ter me perdoado, mesmo que eu não merecesse. André, visivelmente emocionado, olhou para Felipe e, sem hesitar, o abraçou. O auditório explodiu em aplausos. Aquele momento simbolizava muito mais do que uma simples formatura. Era a redenção, o fechamento de um ciclo doloroso, e o início de uma nova jornada para ambos. As energias ao redor deles se fundiram em um brilho intenso de luz dourada, representando a cura completa, a reconciliação e a esperança para o futuro. Eu sabia que aquele era o final perfeito para essa história de superação. Após a formatura, enquanto todos celebravam, André se aproximou de seus pais. Havia algo que ele queria compartilhar, algo que vinha amadurecendo em seu coração há muito tempo. Eu decidi qual será meu próximo passo. Disse André, com um sorriso. Vou me tornar médico. Seus pais o abraçaram com força, as lágrimas escorrendo de seus olhos. Eles sabiam que André estava destinado a grandes coisas, e essa decisão só confirmava o que eles já sentiam. Ele usaria suas experiências para ajudar outras pessoas a curarem suas feridas, assim como ele havia curado as suas. E enquanto eu observava essa cena, sabia que o ciclo de cura estava completo. A jornada de André havia sido longa e difícil, mas ele havia transformado cada dor em uma lição valiosa. E agora, ele estava pronto para espalhar essa cura pelo mundo. Essa é apenas uma das muitas histórias intensas e emocionantes que cercam a vida de Hannah Valentina. Se você ficou tocado por essa narrativa, e deseja explorar outras histórias igualmente impactantes, não perca os outros vídeos do canal. E se você quer descobrir quem é Hannah Valentina, essa figura tão enigmática e inspiradora, mergulhe nos vídeos anteriores, e acompanhe sua trajetória desde a infância. Cada episódio revela segredos, desafios e as transformações de uma mulher única, em sua jornada de autodescoberta. E se você está curioso para ver como Hannah continua a transformar sua vida, e a vida daqueles ao seu redor, fique ligado. Tem muito mais por vir nessa emocionante série. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos acompanhar cada passo dessa incrível jornada.